A paz do Senhor, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e apoie nosso trabalho. Deus abençoe. Ainda não se manifestou o que seremos, mas sei que quando Ele aparecer, o veremos face a face, sem véu, sem distância. Essa é a promessa da nossa herança. Vivemos entre o já e o ainda não, entre a redenção cumprida e a glória por vir. A tensão da espera é parte da vocação de quem aprendeu a viver sem desistir. A Bíblia aponta para um dia sem ocaso, onde não haverá mais lágrima nem dor, onde cada cicatriz será motivo de atraso, substituído pela glória do Criador. E essa esperança não é fuga da realidade, é combustível que me faz agir hoje com mais vigor, porque sei que a glória na eternidade enfrento o presente com coragem e fervor. A glória que virá supera o que sofri, vale cada sacrifício, cada vez que eu cedi. Na congregação aprendo a antecipar a adoração eterna que um dia vou praticar. Vou contar pra quem perdeu a esperança do amanhã, que existe um dia que apaga toda mágoa e toda fã, que o Evangelho aponta pra além do que se vê, e a glória eterna é o destino de quem crê. Vi santos partirem dessa vida com paz no olhar, como quem finalmente chegava ao destino real, não com medo, mas com anseio de encontrar o que a fé prometeu além do temporal. A morte perdeu o seu aguilhão naquele dia, quando Cristo ressurgiu vencendo o sepulcro frio. Hoje ela apenas porta pra nova alegria, passagem pro encontro com o Senhor vivo. E essa esperança não é fuga da realidade, é combustível que me faz agir hoje com mais vigor, porque sei que a glória na eternidade enfrento o presente com coragem e fervor. A glória que virá supera o que sofri, vale cada sacrifício, cada vez que eu cedi. Na congregação aprendo a antecipar a adoração eterna que um dia vou praticar. Vou contar pra quem perdeu a esperança do amanhã, que existe um dia que apaga toda mágoa e toda fã, que o Evangelho aponta pra além do que se vê, e a glória eterna é o destino de quem crê. Glória que virá, eternidade certa pra sempre em ti, com a porta sempre aberta. João batizava com água no Rio Jordão, mas ele que vem depois batiza com fogo e dom. Fogo que purifica, fogo que transforma, fogo que consome tudo que deforma. O fogo do Espírito não é destruição, é refinamento de tudo que não é de Deus. Queima a escória, queima a corrupção, deixando apenas o que é puro e é Deus. Como o ouro que precisa do calor intenso pra revelar o brilho que estava escondido.
escondido. Assim também meu coração, no processo imenso do fogo divino, vai sendo purificado. E esse fogo não me consome, me transforma, não me destrói, me refine, me reforma. É o Espírito Santo agindo com poder, fazendo em mim o que eu não consigo fazer. Batizado no fogo do Espírito Santo, transformado pela chama do seu amor tanto. Na congregação aprendo a receber o refinamento que me ajuda a crescer. Vou contar pra quem teme o fogo purificador, que ele não machuca, ele liberta com amor. Que o evangelho é batismo que renova por dentro e transforma o carvão em diamante no centro. Vidas que resistiam ao processo do fogo, querendo a bênção, mas fugindo do refinamento, achando que a fé era conforto, era jogo, sem custo, sem entrega, sem comprometimento. Mas os que se renderam ao fogo do Senhor saíram do processo como ouro lapidado, com um testemunho de vida muito maior e um coração muito mais purificado. E esse fogo não me consome, me transforma, não me destrói, me refine, me reforma. É o Espírito Santo agindo com poder, fazendo em mim o que eu não consigo fazer. Batizado no fogo do Espírito Santo, transformado pela chama do seu amor tanto. Na congregação aprendo a receber o refinamento que me ajuda a crescer. Vou contar pra quem teme o fogo purificador, que ele não machuca, ele liberta com amor. Que o evangelho é batismo que renova por dentro e transforma o carvão em diamante no centro. Batizado no fogo, purificado e pleno, pra sempre refinado, pra sempre sereno. Ele é guardião de toda a aliança firmada. Não esquece o que prometeu nenhuma vez na jornada. Sua memória não falha, sua palavra não cai. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e do Pai. Quando Deus fez aliança com Noé no dilúvio, colocou arco-íris como sinal no céu. Não foi promessa vaga nem apenas prelúdio, foi compromisso eterno que o tempo não deteu. Assim também comigo ele firmou seu pacto, antes mesmo que eu soubesse pronunciar seu nome. Cada promessa da Escritura é um ato de um Deus que nunca se esquece de quem ele consome. E esse guardião da aliança nunca dorme, nunca cochila, nunca se distrai ou some. Sua fidelidade não depende da minha, mas do caráter imutável da natureza divina. Guardião da aliança que jamais se quebra, fiel quando eu falho, forte quando eu desintegra. Na congregação aprendo a confiar no Deus que guarda o que não posso guardar. Vou contar pra quem duvida da fidelidade, que existe um Deus que cumpre com integridade. Que o evangelho é aliança selada em sangue eterno, e nenhum poder desfaz esse amor paterno. Vi crentes que julgavam Deus pela própria experiência, achando que ele havia falhado em suas vidas, mas aprenderam com paciência e com persistência que as promessas de Deus têm formas não percebidas. A aliança não funciona no tempo do homem, mas no tempo perfeito de quem tudo conhece. Cada
sentido solene, plano de um Deus que jamais nos desconhece. E esse guardião da aliança nunca dorme, nunca cochila, nunca se distrai ou some. Sua fidelidade não depende da minha, mas do caráter imutável da natureza divina. Guardião da aliança que jamais se quebra, fiel quando eu falho, forte quando eu desintegra. Na congregação aprendo a confiar no Deus que guarda o que não posso guardar. Vou contar pra quem duvida da fidelidade que existe um Deus que cumpre com integridade, que o Evangelho é aliança selada em sangue eterno e nenhum poder desfaz esse amor paterno. Guardião fiel, aliança eternamente guardada, pra sempre segura, pra sempre confirmada. Um dia nos teus pátios vale mais que 1000, fora das tuas portas, longe do teu perfil. Prefiro ser porteiro na casa do Senhor do que habitar nas tendas de todo esplendor. Há quem prefira os palácios do orgulho humano, as festas que o mundo oferece sem cessar. Mas aprendi que tudo isso é passageiro e vano, e que nada substitui o teu lugar. Os pátios do Senhor têm uma atmosfera única, onde a paz que excede a razão encontra morada. Cada momento vivido ali é clínica que cura a alma de toda a temporada. E nos teus pátios eu me reconheço inteiro, sem a pressão de ser o que o mundo quer. Só eu diante de ti, limpo e verdadeiro, descobrindo quem sou e quem tu me fez. Nos pátios do Senhor eu quero habitar, onde a glória do Pai se faz manifestar. Na congregação aprendo o valor de estar presente no lugar que Deus escolheu pra morar. Vou contar pra quem busca satisfação em vão que existe um lugar que preenche o coração, que o Evangelho é convite pros pátios eternos, e quem prova dessa paz abandona os externos. Vi pessoas que frequentavam o templo por obrigação, sem entender o privilégio de poder entrar. Tratavam o domingo como mera tradição, sem perceber o tesouro daquele lugar. Mas quando a revelação finalmente chegou, que estar na presença de Deus é graça inestimável, a rotina do culto ganhou outro valor, e o que era costume virou algo inabalável. E nos teus pátios eu me reconheço inteiro, sem a pressão de ser o que o mundo quer. Só eu diante
manifestar. Na congregação aprendo o valor de estar presente no lugar que Deus escolheu pra morar. Vou contar pra quem busca satisfação em vão que existe um lugar que preenche o coração, que o evangelho é convite pros pátios eternos, e quem prova dessa paz abandona os externos. Pátio do Senhor, morada escolhida, pra sempre ali, pra sempre recebida. Alguém está orando por mim no alto, mesmo quando minha voz não alcança o asfalto. Cristo intercede ao lado do Pai eterno. Meu nome está gravado no seu caderno. Há momentos em que as palavras não saem, quando a dor é grande demais pra expressar, quando as lágrimas caem, mas os lábios não caem, em súplicas que consigam o céu alcançar. Mas aprendi que o Espírito intercede por mim, com gemidos que nenhuma língua consegue falar. O que não sei pedir, Ele leva até o fim, direto ao trono onde ninguém pode me negar. E saber que tenho intercessor no alto me liberta do peso de ter que ser perfeito. Não preciso de discurso elaborado e exalto, basta o coração aberto, sincero e direito. Cristo intercede, o Espírito também, dois intercessores que lutam pelo meu bem. Na congregação aprendo o valor de orar pelos outros, mesmo quando eu preciso de cuidar. Vou ser intercessor de quem não consegue orar, de quem está tão fraco que não sabe clamar, que o evangelho me faz sacerdote mediador, levando ao Pai cada nome com fervor. Vi mães que passavam a madrugada inteira intercedendo pelos filhos que se perderam, sem desistir, sem abrir mão da oração sincera, até ver a resposta chegar da forma que pediram. A intercessão é batalha que se trava no espiritual, com armas que o mundo não conhece nem entende. Cada oração persistente é investimento real numa vitória que o inimigo não compreende. E saber que tenho intercessor no alto me liberta do peso de ter que ser perfeito. Não preciso de discurso elaborado e exalto, basta o coração aberto, sincero e direito. Cristo intercede, o Espírito também,
oração constante, pra sempre cobrindo, pra sempre vigilante. Antes da fundação do mundo fui escolhido, não por acidente, não por ter merecido. É eleição da graça que não se explica, é amor soberano que nunca se modifica. Quando eu era poeira, ele já me conhecia. Quando ainda não havia forma no meu ser, Deus traçou um plano e uma trajetória de tudo que eu viria a ser e a fazer. Não foi a minha busca que me encontrou primeiro, foi Ele que me perseguiu com amor sem fim. Como o pastor que deixa o rebanho inteiro pra buscar a única ovelha que fugiu de mim. E essa eleição não me enche de orgulho, mas de responsabilidade e gratidão. Fui escolhido não pra ser o mais brilho, mas pra refletir a sua perfeição. Eleito pela graça, chamado pelo amor, não por obras minhas, mas pelo Criador. Na congregação aprendo a entender que o chamado de Deus não tem como perder. Vou contar pra quem se sente rejeitado e esquecido que existe um Deus que te escolheu antes de ter nascido, que o Evangelho é eleição que não depende de mérito, e o chamado de Deus é irrevogável e legítimo. Vi pessoas que duvidavam de seu chamado, achando que Deus havia se enganado na escolha, comparando seu ministério com do lado e perdendo a identidade que é sua e se estolha. Mas cada chamado é único e intransferível, moldado especificamente pra quem recebeu. O que Deus destinou pra mim é impossível de ser cumprido por outro que não fui eu. E essa eleição não me enche de orgulho, mas de responsabilidade e gratidão. Fui escolhido não pra ser o mais brilho, mas pra refletir a sua perfeição. Eleito pela graça, chamado pelo amor, não por obras minhas, mas pelo Criador. Na congregação aprendo a entender que o chamado de Deus não tem como perder. Vou contar pra quem se sente rejeitado e esquecido que existe um Deus que te escolheu antes de ter nascido, que o Evangelho é eleição que não depende de mérito, e o chamado de Deus é irrevogável e legítimo. Eleito e chamado, propósito selado, pra sempre escolhido.
pra sempre amado. No momento em que ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em grito. De cima a baixo, não de baixo a cima. Foi Deus quem rasgou, foi Deus quem sublima. Por séculos o povo ficou do lado de fora. Apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas quando Cristo morreu naquela aurora, o acesso foi aberto a todo ser humano. Não há mais véu separando Deus do homem. Não há mais barreira entre o santo e o profano. Cristo se tornou o caminho que nos consome. De distância, de medo, de isolamento vão. E com o véu rasgado eu entro com confiança. Não me aproximo com terror, mas com reverência. É liberdade conquistada com perseverança, de um amor que pagou o preço com paciência. Véu rasgado, acesso garantido ao Pai. Nenhuma barreira que o amor não desfaz. Na congregação aprendo a me aproximar do Santo dos Santos sem medo de chegar. Vou contar pra quem se sente longe demais que o véu foi rasgado e o acesso é capaz. Que o Evangelho é entrada no lugar santíssimo e ninguém está distante do amor altíssimo. Vi religiões que constroem novos véus entre o homem comum e a divindade, criando sistemas intermediários e véus que obscurecem a simplicidade. Mas a mensagem da cruz é direta e clara, que Cristo é o único mediador necessário. Sua morte abriu o que antes se ampara em ritual, em lei, em calendário. E com o véu rasgado eu entro com confiança. Não me aproximo com terror, mas com reverência. É liberdade conquistada com perseverança, de um amor que pagou o preço com paciência. Véu rasgado, acesso garantido ao Pai. Nenhuma barreira que o amor não desfaz. Na congregação aprendo a me aproximar do Santo dos Santos sem medo de chegar. Vou contar pra quem se sente longe demais que o véu foi rasgado e o acesso é capaz. Que o Evangelho é entrada no lugar santíssimo e ninguém está distante do amor altíssimo. Véu rasgado, caminho eternamente aberto, pra sempre livre, pra sempre desperto. Estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas que correram antes de nós. São os que provaram que a fé não se resume a palavras vazias, mas a vida e a voz.
Abel que ofereceu o melhor sem receio, Enoque que andou com Deus sem ver a morte, Noé que construiu sem ver o aguaceiro, Abraão que saiu sem saber o norte. Esses heróis da fé não receberam prometido, mas morreram crendo no que ainda não viram. São testemunhas de um amor não esquecido, que sustenta os que depois deles vieram. E essa nuvem de testemunhas me inspira a não desistir quando o caminho aperta. Cada vida que a história da fé registra é prova de que a recompensa é certa. Cercado por testemunhas que correram bem, eu também corro com fé no que me convém. Na congregação aprendo com os mais velhos, os que já passaram pelos mais difíceis aparelhos. Vou honrar os que vieram antes de mim, aprendendo com suas histórias até o fim. Que o evangelho é corrida de geração em geração, e a testemunha fiel passa o bastão com devoção. Vi anciãos da igreja guardando memórias vivas de avivamentos, de milagres, de provisão. Suas histórias são lâmpadas nutritivas que iluminam o caminho da nova geração. A transmissão da fé entre gerações diferentes é responsabilidade que a igreja carrega, conectando os antigos aos mais recentes numa corrente de amor que nunca se desapega. E essa nuvem de testemunhas me inspira a não desistir quando o caminho aperta. Cada vida que a história da fé registra é prova de que a recompensa é certa. Cercado por testemunhas que correram bem, eu também corro com fé no que me convém. Na congregação aprendo com os mais velhos, os que já passaram pelos mais difíceis aparelhos. Vou honrar os que vieram antes de mim, aprendendo com suas histórias até o fim. Que o evangelho é corrida de geração em geração, e a testemunha fiel passa o bastão com devoção. Multidão de testemunhas, nuvem que inspira, pra sempre correndo, pra sempre em líder. Diante da tua presença, nos reunimos em louvor, reconhecendo tua grandeza e teu infinito valor. Quando os campos da esperança pareciam sem florescer, teu poder trouxe a estação em que tudo pôde crescer. Como jardineiro atento que acompanha cada flor, tu trabalhas em silêncio, revelando teu favor. Teus desígnios são perfeitos, mesmo quando não se vê, pois preparas novos frutos para quem decide crer. No jardim da promessa, tua bondade floresceu, transformando vidas simples pelo agir do Deus do céu. Tua igreja segue espalhando as sementes da verdade, cultivando com paciência frutos de sinceridade.
os esquecidos que precisam receber uma palavra de esperança para voltar a viver. Cada coração alcançado pela força do teu amor pode tornar-se testemunha da graça do Salvador. Abençoa os mensageiros que percorrem muitas regiões, compartilhando tua palavra entre povos e gerações. No jardim da promessa, tua bondade floresceu, transformando vidas simples pelo agir do Deus do céu. Tua igreja segue espalhando as sementes da verdade, cultivando com paciência frutos de sinceridade. Que tua obra permaneça forte através dos tempos e que teu nome seja lembrado em incontáveis momentos. Toda vez que me aproximo desse altar sagrado, trago o que sobrou de um coração cansado, mas saio diferente, saio transformado, com novo fôlego, com novo alentado. Há dias em que a semana deixa marcas fundas de conflitos, de pressões, de escolhas mal feitas, de palavras ditas que o arrependimento inunda, e de oportunidades perdidas e incompletas. Mas o altar é o lugar do recomeço eterno, onde o passado recente é entregue e perdoado, onde o Pai recebe o que é mais interno e devolve paz no lugar do que foi carregado. E cada vez que me ajoelho nesse lugar, algo muda em mim que não consigo explicar. É a graça agindo no mais profundo do ser, renovando o que eu já não podia manter. No altar eu encontro o meu recomeço. A cada entrega a graça tem acesso. Na congregação aprendo a não guardar o que deveria estar no altar e soltar. Vou contar pra quem carrega peso desnecessário que existe lugar de entrega no santuário, que o evangelho é convite pro recomeço diário, e o altar sempre aberto é o nosso oratório. Vi pessoas que guardavam mágoas por anos, sem encontrar o caminho do perdão e da entrega, carregando fardos que causavam danos numa alma que o rancor aos poucos denega. Mas quando finalmente chegarão ao altar, com coragem de largar o que há tanto tempo pesava, experimentar o milagre de se libertar e a leveza de uma alma que a graça restaurava.
recomeço diário, e o altar sempre aberto é o nosso oratório. Recomeço no altar, entrega consumada, pra sempre renovado, pra sempre restaurada. Não caibo mais dentro de mim de tanta bênção. O copo transborda, excede toda expectação. Não é o que mereço, é o que a graça concede. É o amor de Deus que minha conta não procede. Malaquias falou de janelas que se abrem quando a obediência encontra a fidelidade. São bênçãos que descem, que não se acabem, transbordando além da nossa capacidade. Mas aprendi que bênção não é só material, não é só prosperidade de bens e de posses. É paz que ultrapassa qualquer vendaval, e alegria que o mundo não distribui em doses. E quando a bênção transborda, não posso guardar tudo só pra mim como se fosse meu tesouro. É água que precisa continuar a fluir e correr, regando outras vidas, espalhando ouro. Bênção que transborda pra além do que esperei, generosidade de um Deus que nunca falei. Na congregação aprendo a ser canal de tudo que recebi sem ser represa. Pra quem precisa receber o que de graça me foi dado pra eu prover. Que o evangelho é bênção que se multiplica, e quem distribui descobre que nunca se esgota nem fica. Vi famílias transformadas pela generosidade de irmãos que abriram mão do que tinham pra dar, não por obrigação, mas por pura lealdade a um Deus que ensinou que é mais feliz quem vai dar. A economia do reino é completamente inversa do que o mundo propõe como sabedoria. Quem dá mais recebe, quem serve mais conversa com a abundância que só a graça propicia. E quando a bênção transborda, não posso guardar tudo só pra mim como se fosse meu tesouro. É água que precisa continuar a fluir e correr, regando outras vidas, espalhando ouro. Bênção que transborda pra além do que esperei, generosidade de um Deus que nunca falei. Na congregação aprendo a ser canal de tudo que recebi sem ser represa. Vou abrir as mãos pra quem precisa receber o que de graça me foi dado pra eu prover. Que o evangelho é bênção que se multiplica, e quem distribui descobre que nunca se esgota nem fica. Bênção transbordante, graça derramada, pra sempre fluindo, pra sempre compartilhada. Reunidos em tua presença, com respeito e gratidão, reconhecemos tua grandeza e tua perfeita condução. Quando a noite parecia longa e difícil de atravessar, tua verdade permaneceu como estrela a brilhar.
do alto da torre de vigia, vejo teu cuidado além, protegendo cada passo dos que confiam no sumo bem. Teu conhecimento é profundo, nada escapa ao teu olhar. Tu percebes os caminhos antes mesmo de começar. Na torre de vigia esperamos o cumprimento do teu querer, pois sabemos que tu conduzes tudo ao seu devido acontecer. Tua igreja segue alerta, pronta para cooperar, compartilhando tua mensagem com quem deseja escutar. Em tempo de incertezas, muitos buscam direção, procurando algum refúgio para a própria condição. Cada gesto de bondade pode uma porta abrir e mostrar que existe esperança para quem decidir seguir. Fortalece os anunciadores que se dedicam à missão para transmitirem tua verdade com sabedoria e convicção. Na torre de vigia esperamos o cumprimento do teu querer, pois sabemos que tu conduzes tudo ao seu devido acontecer. Tua igreja segue alerta, pronta para cooperar, compartilhando tua mensagem com quem deseja escutar. Que tua luz permaneça acesa como sinal para as nações, e que tua paz alcance sempre os mais distantes corações. Nos reunimos para exaltar o Deus de todo o poder, que sustenta a sua obra e nos ensina a viver.
quando sonhos se perderão em caminhos sem direção. Tua verdade trouxe firmeza para o meu coração. Como edifício que se ergue, com alicerce seguro e forte, tua palavra permanece, indicando o rumo e o norte. Nenhuma força deste mundo pode teus planos desfazer, pois tua sabedoria eterna faz o impossível acontecer. Tu és a pedra angular, fundamento do meu viver. Sobre ti permaneço firme, sem motivo para temer. Tua presença me fortalece quando surge a provação e me guia com segurança pela tua direção. Muitos andam procurando algo sólido para confiar. Em meio às incertezas que insistem em cercar, que possamos refletir Cristo em tudo que realizar, para que outros encontrem vida e aprendam a caminhar. Capacita teus servos hoje, com coragem e sabedoria, para levarem tua mensagem com amor e alegria. Tu és a pedra angular, fundamento do meu viver. Sobre ti permaneço firme, sem motivo para temer. Tua presença me fortalece quando surge a provação e me guia com segurança pela tua direção.